Olá a todos, pessoal. Eu sou o Josemir. Estamos aí na área de novo para dar continuidade à nossa última aula, que a gente estudou sobre Max Weber e seu conceito de poder, a formação do Estado, né, o que ele entende como Estado e as suas teorias com relação a isso. E hoje a gente vai seguir essa linha de raciocínio e mostrar quais foram os estados, né, que surgiram aí na modernidade, que vieram a suceder os estados absolutos, né? Vamos lá então, os estados absolutos, né? O que seriam os estados absolutos? São os estados absolutistas, né, onde que os reis personificam o estado, né? A gente tem aquela famosa frase: o estado sou eu, do rei Luís 14º da França, Luís XIV, aliás, né? Vamos falar o português correto, Luís XIV da França, onde que, por que absoluto, né? Porque ele centraliza o total poder nas figuras do rei, né? O rei é tanto o rei como o Estado, né? Como diz o próprio rei Luís. Então, ele centraliza na mão dele o quê? O poder econômico, porque ele controla a tarifa, ele controla os impostos, ele tem um poder absoluto na economia, ele tarifa os produtos que entram, ele tarifa os produtos que saem. Então, ele tem um controle das normas sociais. Era muito comum, por exemplo, os nobres, né, até hoje, né, a França lança moda, né, vem daí. Se o cara usa um topete, o pessoal imita. Se o cara usa uma cor, a pessoa imita. Então, ele tem os controles das normas sociais, né? O Estado controlava muita coisa dentro da individualidade dos indivíduos, dentro tanto o poder da liberdade como o poder econômico dos indivíduos ficam controlados pelo Estado. E o Estado, né, o Estado absoluto, ele tem uma moral religiosa, a gente pensando como Ocidente, ele tem uma moral religiosa católica muito forte, né, como uma reguladora social. Então aí funcionava aqui de uma via de mão dupla, que enquanto o clero ratificava o poder divino dos reis, né, que o rei é um tocado de Deus, né, é um escolhido de Deus para governar. Por sua vez, os nobres estimulavam a fé na sociedade e compartilhavam o poder com o clero. Então, quando você mantava a população cabestra ali na moral religiosa, com medo do inferno e tudo mais, para obedecer ao rei, porque o rei absoluto, ele é um tirano, e você mantinha as pessoas fiéis dentro dessa via aí com o clero, né? E por que o novo Estado? Porque assim, as relações sociais começavam a ficar mais complexas, né? Se a gente lembra ali do Durkheim, sociedades mecânicas para sociedades orgânicas, aqui a gente consegue ver uma evidência muito forte, né? Quando a população ela é rural e passa a ser uma população citadina, advindo das revoluções industriais, né? Advindo das revoluções burguesas, você vê uma mudança de comportamento ali. Imagina, se você até hoje é muito comum no interior você ter vizinhos de quê? 30, 40 quilômetros de distância um dos outros, né? Imagina naquela época, então, você não tinha contato social, e aqui você passa a ver gente todo dia, né? A importância da família ali fica marcada muito forte ali, ter um núcleo familiar era muito mais forte, né? E a lei aqui no Estado absoluto deveria ser para todos, né? Mas não, se o rei quisesse absorver pelo mesmo crime que um outro cometeu, o rei faria, né? E aqui a gente vive um contexto de expansionismo, né? Você vê um contexto aqui do mercantilismo se expandindo muito forte. Então, um cenário econômico em desenvolvimento muito forte, né? As formas dominantes da organização social já não era mais suficiente, né? Você já vê, tá perdendo efeito. Há aqui um surgimento de duas classes aqui bem distintas, que é a classe dos burgueses e a classe dos trabalhadores aqui, em contraponto ao que vivia no mundo rural, né? O positivismo entra aqui com fortes influências muito fortes, né? O clero ele perde força para o conhecimento, enquanto que a força da monarquia perde força e ganha cada vez mais adepto às correntes democráticas, as correntes republicanas, né? Então é necessário que o Estado haja uma reformulação, uma renovação do Estado. Cada vez mais conflito entre a burguesia e a nobreza. Claro, essas demandas aqui, desse contexto histórico, são demandas da burguesia, né?
contra os nobres, né, por questões econômicas. Então surge o Estado liberal. Após as revoluções burguesas, o Estado liberal se consolida como substituto do poder absolutista, buscando operar como regulamentador das relações sociais, se manifestando através de intervenções políticas, né? Outras características marcantes é a representação política, ou seja, você passa a votar o governante, né, você representa ação política, porque você não conseguia fazer representação direta, como eram os moldes do Estado grego lá antigo, na antiguidade. As atribuições do dia a dia, e isso é até hoje, você investe seu poder em alguém, e esse alguém te representa politicamente ali na Câmara dos Deputados, né, no Executivo e tudo mais. Essa representação política é uma característica nova e marcante aqui nessa época, né? E a delimitação do público e do privado, né? Você separar, você delimitar o que é público e o que é privado, porque você volta ali na famosa frase do Rei Luís, né? O Estado sou eu. Porra, se o Estado é ele, o que é público dele, realmente dele, o que é dos franceses, né? Tu não vê essa separação. E agora, com o Estado liberal, há essa, não apenas separação, mas é dito, né? Ali no contrato social, a gente vê que o contrato social a gente entende como uma constituição, a gente vê ali o que é um poder, o público, o que é o privado, né? E dentro dessas características todas, assim, então o Estado liberal defende, né, que só assim as pessoas vão se desenvolver livremente, né? E aí a gente entra na famosa frase do Adam Smith, né? O que é o pensamento liberal? Ele já vinha sendo formatado, ele já vinha sendo criado desde o século XIV, né? Vem ali questionamentos, o pensamento fica mais refinado, você vê o iluminismo aí tendo um fator fundamental, a Revolução Francesa como uma revolução, basicamente uma revolução política. Você vê um refinamento dessas teorias, né, que vinham até então, no referente à liberdade, à propriedade privada, à liberdade do cidadão, o que é um cidadão livre, né, e tudo mais. Tudo isso que era pautado sobre a dominação religiosa, que pautava essas características sociais, agora não. Agora são pautadas por uma nova forma de organização social. E aí entra o Estado. A gente está estudando essas duas aulas para a gente entender aqui como o Estado é responsável pela organização social e pela manutenção da paz e da ordem, né? Como diria bem está na nossa bandeira ali, né? Da ordem e do progresso, né? Essa visão bem positiva mesmo, né? E aí assim o Adam Smith, né, em 1700 e alguma coisa, agora não me recordo na memória, mas no século XVIII, ele lança a mão de um livro, A Riqueza das Nações. E assim, fazendo a citação do que ele escreve nesse livro, né, sobre a liberdade econômica, aqui o Adam Smith ele diz assim, o mercador ou comerciante, movido apenas pelo seu próprio interesse, é levado por uma mão invisível a promover algo que nunca fez parte do interesse dele, o bem-estar da sociedade. Como resultado da atuação dessa mão invisível, o preço das mercadorias devia descer e os salários deveriam subir, né? Isso ele escreve no seu livro, e isso passa a ser seguido quase como um dogma, assim. Não é à toa que ele é considerado, né, o pai do pensamento liberal, o pai da economia liberal, né? Então, assim, ele diz, quando as pessoas buscam fazer o melhor para interesse próprio, ele acaba ajudando a sociedade, porque se todo mundo busca o melhor, vai fazer uma sociedade melhor, né? Se todo mundo quer fazer realizar a sua profissão de um jeito muito bom, ele acredita nesse pensamento que a sociedade vai melhorar. Então, não precisa de um Estado regulamentando essas coisas, né? O John Locke é outro grande pensador liberal. Ele é focado muito na liberdade individual, né? Os seus textos, sua preocupação enquanto intelectual, ele pensa muito nisso, né? E ele tem outra frase também dos seus livros, que é: a obediência só é devida mediante a proteção dos direitos naturais. Olha só, já é uma pegada mais diferente. O Sr. Adam Smith, ele está focado ali na economia como um agente ali da sociedade que ajuda a regular
e manter a ordem, aqui você já vê o John Locke preocupado já mais falando sobre direito, sobre lei, né? É como se fossem os artigos de um contrato, né? Você, se antigamente no poder absoluto você mantinha a obediência no rei porque um padre disse que ele é um enviado de Deus, aqui não. Aqui você vai ser obediente ao governante se ele consegue proteger os seus direitos, né? Se você não tem os seus direitos garantidos, então quer dizer que aquele cara que está exercendo o poder não é para estar ali. E já Montesquieu, ele já consegue separar isso também, né? Se a gente vê lá, novamente, aqui, o Estado liberal é para ser pensado como um contraponto ao Estado absolutista. E aqui o Montesquieu, ele escreve lá a repartição dos três poderes, como um legislativo, um judiciário e um executivo. Lembra, se a gente for ver aqui na história moderna, quando o Brasil torna-se independente de Portugal, o Dom Pedro, ele faz essa configuração e cria o quarto poder, que é ele. Lembra do que a gente falou sobre o rei Luís IV, que ele fala que o Estado sou eu? Então, o Dom Pedro aqui, ele está bom, vai ter legislativo, vai ter judiciário, vai ter executivo, mas acima desse tudo vai ter eu como poder do imperador. Ou seja, a mesma coisa. Acaba que se ele quiser mandar, ele desmanda, né? Então, para você ver essas questões assim, né? Então, o Estado liberal, ele surge ali na derrocada, ali nas grandes revoluções, os estados monárquicos cedem lugar aos estados democráticos e republicanos, e isso vai até a sua primeira grande crise ali. Ele sobrevive à Primeira Guerra Mundial, e logo em seguida, na Grande Depressão de 1929, o Estado precisa ser reconfigurado e entra em cena o Estado de Bem-Estar Social, ou EBES. Se vocês fazem algumas questões, vai vir como EBES, Estado de Bem-Estar Social, né? E aqui temos características bem interessantes, né? Aqui a gente já está falando do século XX, né? A gente está vivendo uma grande crise causada pelo sistema do Estado liberal dentro do capitalismo, e surge o Estado de Bem-Estar Social, que já está vindo sendo posto em prática em 1880 por Otto von Bismarck na Alemanha. Muitos acreditam que aqui, apesar de ser um Estado absoluto, né, ele como um rei, ele faz medidas extremamente, rei não, minto, como imperador, se não me falha a memória, esse é o título dele, chanceler, imperador. E ele promove políticas sociais que é característica de um Estado de bem-estar social. Então a gente tem que entender o seguinte: o Estado de bem-estar social continua sendo um Estado liberal, porém com intervenção do Estado, né? Lembra que olha que loucura, né? A gente tinha um Estado absolutista que era controlador das coisas, então foi criado um Estado liberal, que era um Estado mínimo, que o poder do Estado não era para interferir nas decisões das pessoas, porque se elas fossem livres, elas iam buscar o melhor de si, e consequentemente todo mundo buscando o melhor de si, a sociedade, né, cresce como um todo. E aqui não, no Estado de bem social a gente volta com o Estado interferindo na sociedade, interferindo ou regulando, que é como eles dizem, né? Aí fica a critério aí de vocês o que vocês acham que se é regulamentação ou se é interferência, mas é dito como regulamentação, né? Você regulamenta as regras da disputa política dentro de um Estado capitalista, né? Vamos aqui deixar bem claro que o Estado de Bem-Estar Social ele continua promovendo o capitalismo, só que ele age de um jeito para minimizar os efeitos colaterais do capitalismo, né? Isso o autor John Maynard Keynes, que a gente vai ver já, né, estipula isso. Mas quais são basicamente essas diferenças assim, né, do Estado de Bem-Estar Social, né? No que ele regulamenta? Por exemplo, ali na primeira metade do século XX surgiu o Estado de Bem-Estar Social, ou Estado de Providência, ou Estado Social, que é um tipo de organização que coloca o Estado como agente da promoção social e organizador da economia. E aqui é uma coisa muito interessante: vocês podem ver como organizador da economia nos textos por aí, como também como regulador social. A gente volta muito ali em Marx, mas continua.
Todo indivíduo tem direito, desde o seu nascimento até sua morte, a um conjunto de bens e serviços que deveriam ter seu fornecimento garantido, seja diretamente através do Estado ou indiretamente, mediante seu poder de regulamentação sobre a sociedade. São as chamadas prestações positivas ou direitos de segunda geração, em que se inclui gratuidade e universalidade do acesso à educação, assistência médica, assistência ao auxílio ao desemprego, à aposentadoria, bem como proteção maternal, proteção infantil e proteção ao idoso. Tudo isso são estados de bem-estar social. Características assim, bem fortes assim, para a gente delimitar. Na economia, como a gente já falou, a economia é regulamentada pelo Estado, como foi proposta ali, como eu falei, pelo John Maynard Keynes. Nós temos um maior controle do Estado do que no Estado liberal, porém não tanto quanto no modelo absolutista, como objetivo de deixar a economia com menos risco frente às crises financeiras do capitalismo. Se não me falha a memória, já nessa época já se falava sobre os ciclos de crises que o capitalismo viria a enfrentar. Não é à toa que logo depois a gente vê em 70 tem a crise do petróleo, e logo depois vem em 2009, olha só, aí já de 2009 já bateu uma recente, em menos de 10 anos já tivemos uma outra recessão advinda desses efeitos colaterais do capitalismo. E aí o estado de bem social entra como se fosse um remédio a essas crises, por contorno dessas crises. Características do projeto, não apenas isso também, mas vamos continuar. Característica, projetos políticos, projetos da sociedade, da social-democracia, como um projeto político. A social-democracia defende o estado de bem-estar social, pelo menos na teoria, Investimento e distribuição de rendas e serviços para garantir os direitos e o bem-estar da população, criando um pacto social entre as diferentes classes para a manutenção do Estado democrático. A gente tem que entender que sempre que as classes sociais entram em conflito e não há um mediador ou um apaziguador, seja pela ordem da diplomacia ou pela ordem da força, há a quebra do establishment social e os conflitos e revoluções surgem. Então, e enquanto sociedade é aquilo, a ampliação dos direitos sociais, saúde, educação, trabalho, salário, transporte e previdência social. Se o Estado vai bancar isso, é preciso investimento e distribuição, como ali, a economia e o projeto da sociedade, elas são interligadas enquanto características dentro do estado de bem-estar social. Então, aí foi passado quase 50 anos de estado de bem-estar social. E ao longo desses 50 anos começaram, principalmente no início da década de 70, graves críticas ao Estado liberal, Estado de bem-estar social, desculpa. Que também, olha só, surgiu como um contraponto aos países que estavam aderindo, com o fim dos períodos absolutistas, estavam aderindo ao caminho do socialismo. Então, um contraponto para você entrar no mundo capitalista, mas não ser tão agressivo nas disputas, na competição, existe o estado de bem-estar social. A Alemanha adotou isso com Otto von Bismarck, e outras repúblicas também adotaram, como se fosse na transição do estado absolutista já direto para um estado de bem-estar social. Dinamarca, os países escandinavos, até Dinamarca, Noruega, Islândia, se não me falha a memória, até eles mantêm ainda esse tipo de estado de bem-estar social, com impostos quase chegando a 70% em alguns países da sua renda, porém com os serviços prestados muito bons. E o Estado liberal ele começa a receber críticas a partir dos anos 70 devido a crise financeira advinda da crise do petróleo, Aí vem críticas ao gasto público exagerado com previdência, crise econômica mundial, aumento do desemprego. O início dos anos 80, então, é marcado 10 anos depois, é marcado pelo surgimento real do Estado neoliberal, sendo capitaneado pela Inglaterra e pelos Estados Unidos da América, Na Inglaterra, a Margaret Thatcher, ela começou pesado, assim, voltando para um Estado liberal, se antes a gente volta às raízes, digamos assim, e o Estado tem que voltar a ser mínimo. Então ele começa a desregulamentar a economia, diminuição dos gastos públicos com educação, habitação e previdência social, privatizações estatais e flexibilização das leis trabalhistas, Ficou conhecido como a Dama de Ferro. Olha,
Se você pegar isso daqui, a história recente, e voltar ali para os discursos do Temer depois que foi empossado, você vai ver que é isso aí, que é essa, né, a proposta que estão querendo para o Brasil novamente. Você consegue ver esse Estado neoliberal sendo, essas características, né, atualmente sendo colocadas em voga novamente. E já nos Estados Unidos, né, o Ronald Reagan também seguiu a Inglaterra com a redução de impostos, menor intervenção do Estado na economia, livre mercado, livre iniciativa, era o que pautava, né, esses discursos. Por que que a ação política era voltada para esses fins econômicos, né? E dentro dessa ordem, temos aí os principais teóricos, que é vigente até hoje. O Estado neoliberal é o Estado vigente. Entramos aí no século XXI e o Estado neoliberal é o Estado vigente no Ocidente. E como tem os seus principais teóricos é o Friedrich Hayek. Escreveu O Caminho da Servidão em 1944, para você ver, ó. E o Milton Friedman escreveu Capitalismo e Liberdade em 1962. O que a gente tem que entender aqui também, que é uma regra praticamente da história e que a gente da sociologia precisa ter em mente. Todos os processos históricos não ocorrem da noite para o dia, por isso se chama processo histórico. Né, para você ver, se a gente precisou 3, 4 séculos de teorias liberais para que o Estado liberal surgisse e destronasse o Estado absolutista. Aqui, ó, o neoliberalismo já surge como oposição ao bem-estar social já em 1944, né? E esse cara, o Hayek, encontrou eco da sua obra e a galera pegou guarita e voltamos ao Estado neoliberal como tendência de organização social. Tá aí na tela esse camarada é o Adam Smith. E aqui o John Locke e o Montesquieu. E é muito importante aqui, vamos encerrando aqui os surgimentos dos estados neoliberais, né? A gente vê características de como se comporta, como esses estados também definem como as relações sociais são conduzidas e tudo mais, né? Aqui é importante salientar que em 1989 houve nos Estados Unidos uma reunião dos líderes mundiais chamada de Consenso de Washington, que determinava, olha só, 1989, quase 10 anos depois que começou o neoliberalismo na Inglaterra e nos Estados Unidos, há um Consenso de Washington, né, então presidido pelo presidente Bill Clinton, no qual é criada uma cartilha, e é assim que é chamada, uma cartilha, segue aí o FMI, vem o Banco Mundial, e eles falam, vocês, países do terceiro mundo, se vocês quiserem investimento, aí vocês vão ter que seguir essa cartilha, que segue a lista que a gente falou ali, desregularização da economia, flexibilização das leis de trabalho, chegam até a fazer tarifa zero para investimento financeiro, tipo, é muito comum, no Brasil houve uma montadoras, né, de automotivos vieram para o Brasil e a galera, não quero pagar imposto, quero produzir meus carros e não quero pagar imposto, e a galera, ok, tudo bem, né? Isso é só de um exemplo assim, né? Claro que não foi tudo bem, há uma cobrança de impostos, mas ela é muito mínima. Então é isso, a gente vai encerrar aqui essas nossas 2 aulas. Fica aí como dicas de filme, uma filmografia que a gente pode ver o Tropa de Elite, eu sempre recomendo, do jornalista e diretor José Padilha. Ele mostra ali as configurações de Estado, modo poder onde que o Estado, que deveria ser o monopólio exclusivo da força da violência, não atua. Então você vê o surgimento de outros protagonistas ali, né? Você vê a interação muito forte da sociedade e nesses temas todos que a gente abordou aí nessas aulas. E é isso, ficamos até a próxima. Valeu!